Salve, nação tricolor, tudo bem? E aí? Acho que cabeça meio inchada, todo mundo aí. Bem, vamos falar um pouquinho aí do nosso São Paulo. A gente vai fazendo aqui um videozinho, como de costume, toda sexta-feira. E hoje, coincidência, a gente vai fazer também um pós-jogo de Guarani e São Paulo, que aconteceu em Campinas, né? No Brinco de Ouro da Princesa, ontem à noite. Estamos aqui, eu, Cadu e o japonês, aqui apresentando mais uma vez para vocês aqui no canal São Paulo, os professores são paulinos aqui, estamos juntos, como sempre. Lembrando, assina aí o canal, inscreve-se aí no canal, ativa o sininho, dá um like e segue a gente lá no Instagram para seguir as novas informações sobre o nosso tricolaço. E aí, Japa, como que você tá? Tudo bem? Diga aí para Beleza, nós. né? Tirando aquela porcaria de jogo de ontem, né? Que foi uma grande porcaria. Tão bem, tão bem. Para a gente iniciar, né? A gente já começa falando das notas que nós atribuímos aos jogadores e depois a gente vai explicando, vai falando algumas coisas sobre o jogo, né? Nossas críticas e elogios. Então, eu já vou colocar aí para vocês as nossas notas, tá? Para vocês verem aí que a coisa foi feia de verdade, né? Então aí, pessoal, tá aqui as notas. O Volpe, na nossa média, 0. Lógico que a gente vai explicar, né? Rafinha, ficou 3,5, né? Ainda foi um pouquinho mais bonzinho do que o Cadu, né? Diego Costa, 1,5, né? O Cadu também agora foi mais bonzinho para o Diego Costa. O Léo, 0, né? Acho que autoexplicativo. Reinaldo, 0, né? Hoje eu li um negócio dele, depois eu conto, eu morri de rir. O Gabriel e o Nestor, que entrou depois, ambos ficaram com nota 3, né? O Sara, também 3. O Éder, não teve nem tempo, né? Sem nota, né? Deu pelo menos para ver. Deu pelo menos para ver que ele deu uma ligeira emagrecida, né? O Alisson, o Cadu deu 5,5 e 5, então ele ficou aí com 5,25. A gente arredondou para 5,5 aí, de boa. Rigoni, 3, né? O Marquinhos, mesmo caso do Éder, né? Sem nota, né? O Marquinhos ainda conseguiu pegar na bola ainda, né? Pelo menos. O Caleri, o Cadu deu 6, eu dei 5, né? 5,5, o Caleri fez o gol, né? O Nicão, o Cadu deu 4, dei 3, ficou com 3,5, né? O Patrick, o Cadu deu 6, eu dei 5, né? Ficou 5,5, né? Ele deu assistência, né? Ele até que entrou bem. O Rogério, o Cadu deu 1 e eu dei 2, né? Então ficou com 1,5. Então essas são as notas. Então agora, a partir de agora, nós vamos falar aí sobre o jogo e por que a gente deu essas notas tão feias, tão horríveis para a grande maioria dos jogadores. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos começar, né? Vai lá, vai lá. Você quer começar pelos... Eu acho que vamos assim, para não ficar muito pesado, vamos falar dos caras que jogaram bem primeiro? Depois a gente fala dos problemas. Beleza. Então, assim, ó, na minha opinião, 2 jogadores merecem um bom destaque. O Alisson, que jogou totalmente fora de posição. Mas no primeiro gol ele tomou um chegar para lá. Tomou. Só que, se você comparar que o cara tomou um tranco, um cara que é 2 vezes maior que ele, e ele estava numa posição do campo que ele nem costuma jogar. Você vê que ele está colado na lateral, quase como se fosse uma posição de um volante. Né? Que o Rogério inventou que ele é meia, né, que faz segundo volante. Mas assim, parecia estar em forma, né? Conseguiu correr o jogo todo. Né? Então isso mostra assim, determinação o cara tem, que é uma coisa que faltava no São Paulo, né? Que falta no São Paulo. Né? E o outro destaque, né, que jogou poucos minutos, mas mostrou, acho que também, disposição, mostrou uma questão aí bem interessante, foi o Patrick. Tá? Repara-se, né, que ele não está numa boa forma física. Né? Você vê que ele está meio gordo ainda, está meio inchado. Mas, assim, o pouco que ele conseguiu entrar já deu assistência e tudo mais, né? Você vê que ele deu um cruzamento, pôs na cabeça o Caleri. O Reinaldo deu 20, acho que ele colocou um cruzamento bom. Né? Então você já vê a diferença. Então, esses 2 jogadores, eu acho que eles merecem bastante elogio nesse primeiro jogo.
Aí, né, a gente vai falar agora também, né? O Cadu vai comentar também. Teve vários jogadores que jogaram mal. Mas, na minha opinião, teve uns que jogaram mal de ruindade mesmo. Porém, outros jogaram mal pelo esquema. Entendeu? Tanto. Cadu, Exato, fala aí de exato. alguns, vai. Ó, Começa a falar dos problemas aí. eu acho que acho que o Japa comentou, o japonês aí comentou uns negócios aí super interessantes. Eu acho que tem que deixar bem claro, o Alisson é um cara tecnicamente fraco. Ele é fraco mesmo, tecnicamente ele é fraco, mas ele supera a sua questão de ser ruim, fraco mesmo. Ele supera na vontade. Ele tem muita vontade, então ele vai, ele luta, ele cai, levanta, tal. Ele é raçudo nesse aspecto, né? Não vai salvar o time inteiro, de fato, com esse raçudo de ser assim, não vai, mas ele é raçudo nesse aspecto. O Patrick, ele tem uma qualidade técnica muito boa, aliás, é um negócio com o Rogério Ceni, cara, eu não sei, torcedores, mas, gente, o Rogério Ceni, eu não sei o que passa na cabeça dele, desse cara, velho. Sinceramente, eu não sei o que passa. O Rogério fala para o Patrick jogar enfiado. O Patrick não joga enfiado, pô. O Patrick joga pelo lado. Ele jogou pelo lado, a primeira bola que pega, o cara cruza, deu certo o cruzamento, o cara fez o gol, pô. Será que não entende como que joga as coisas? A gente tem que começar assim. Ruindade mesmo, a gente tem, por exemplo, o Léo, cara, não jogou nada. O Léo conseguiu ser pior que o Diego Costa no jogo. Conseguiu ser pior. Teve um lance lá que, com uns 10 minutos, os caras bateram cabeça um no outro. Eu acho assim, que a atuação do Léo foi muito pior. O Diego Costa, eu acho assim, o Diego Costa jogou mal, acho muito mais por causa do Léo, não por causa dele. Assim, para você ver o nível, Porque né? Por isso que eu falo, o pessoal fala, pô, eu acho assim, o Léo, qual é o problema? Na lateral, ele não dá, né? Só que como zagueiro, que ele não é tão pior como ele é lateral, ele não tem porte físico para jogar na zaga. Não, eu já, ele é afobado, né, meu? Cara, você vai concordar comigo. Cara, foi temerário quando você olha aquilo, você vê a zaga do Diniz de novo. Véio. Sim. Aquilo ali, você olha aquilo, você treme. Você fala, meu, não é possível. E é a zaga Tudo bem que a gente estava dando certo com o Diniz, né? Foi a melhor fase. Foi, exatamente. Mas você pensa, por exemplo, que você tinha lá, o Miranda estava machucado, né? Tava lá desconforto na coxa, tal, não pôde entrar, jogar, tal, beleza. Você tem o Arboleda, que foi convocado para a seleção do Equador, que nem jogou. Mas pelo menos isso é bom porque não desgasta também. Não desgasta, mas foi convocado para não jogar. E com um saco. E tá lá, entendeu? Desfalcou São Paulo. Então, são situações que você vê assim. Aliás, eu queria falar uma coisa também que eu acho desnecessário, que a Federação Paulista de Futebol é desnecessário colocar esse árbitro de novo para apitar o jogo. Não teve interferência da arbitragem, tá? Uma coisa de fato, não interferiu no resultado, não sei o quê. Mas, cara, minutos de acréscimos péssimo, que não tem nada a ver, merecia muito mais minutos de acréscimo, sabe? Eu não sei o que acontece com esse cara, ele não gosta do São Paulo Futebol Clube. A família não gosta. Nem ele, nem o irmão dele quando adaptava. Nem ele, nem o irmão. Eles nem disfarçam. Eu não sei. E outra, pô, a gente foi campeão paulista, ano passado. Custa fazer o primeiro jogo no Morumbi, pô, com a torcida? Custa fazer? E ainda mais vai fazer o jogo fora de casa, em Guarani, sem torcida do São Paulo. É lamentável. É lamentável, sabe? Então, são coisas assim que a gente fala. A Federação Paulista de Futebol, ela pisou na bola nesse aspecto. Aliás, ela pisa na bola sempre. Mas nisso ela deixou escancarado uma situação assim. Eu tenho que deixar que eu fiquei incomodado com isso. Muito incomodado, por sinal. E eu queria falar, Japa, do Rogério. Uma coisa que eu queria falar do Rogério, cara. Que, assim, o Rogério Ceni, ele precisa parar com essa questão de modinha de técnico novo, de querer, por exemplo, essa saída de bola péssima da zaga, horrível, parece que não treinou nada, entendeu? Toda jogada do Volpi com os zagueiros não dava certo. O Guarani pressionava e tomava a bola. Não dava certo.
Eu não sei o que acontece na cabeça do Rogério Ceni, de fato, eu não sei, que ele insiste nesse aspecto. Jogadores fora de posição, o Rigoni jogava... Gente, o Rigoni jogava com o Crespo, não é possível o cara desaprender. O cara jogava com o Crespo e fazia gol todo jogo, praticamente, pô. Ele armava a jogada e fazia gol. Hoje, o cara joga e não consegue armar uma jogada, não consegue chutar uma bola no gol. Que absurdo! A gente jogou ontem, para você ter uma ideia, eu anotei aqui, Japa, torcedores, para você terem noção, eu anotei aqui, nós chutamos o primeiro chute a gol aos 36 minutos do primeiro tempo. Só foi esse chute no primeiro tempo. Só esse chute. Aí volta aquela coisa do São Paulo. Controle de bola, posse de bola não sei o quê. O São Paulo, olha o toque de bola, o São Paulo, posse de bola 99% contra o São Paulo. Placar, 5-0 para outro time. Pelo amor de Deus, meu. Sem condições. Já, o que você tem a dizer? Desculpa, então, me exaltei. Já que a gente está falando dos piores, o senhor Rogério Ceni tem que rever. A gente até estava conversando aí durante o dia e eu tinha falado para você. Eu não quero pressupor nada, mas parece que ele faz algumas coisas para sabotar o time, porque não vê os reforços que ele quer, né? Porque ele finge não saber que o São Paulo está com problema financeiro, né? E aí fica pedindo um monte de jogador. E muito torcedor, eu vejo muito torcedor, muito pessoal aí que faz vídeo no YouTube e tudo mais, cai nessa pilha. Eu acho assim, o técnico, ele tem que saber trabalhar com o que ele tem. Deram 5 reforços para ele, certo? Para mim, assim, o que é urgente, tem que ter um outro zagueiro. Tem que contratar um outro zagueiro, não tem essa. Porque, assim, é aquela velha história. Aí o pessoal fica falando, não, mas tem que pôr os caras da base. Qual que é a sua paciência para a base? 2 jogos? Quem? O pessoal fala assim, põe o Beraldo lá. E se o Beraldo faz a mesma cagada que o Léo fez ontem? No outro jogo, já era. Como aconteceu com o Diego Costa. Entendeu? O Diego Costa era destaque na base. Então, o pessoal tem que tomar cuidado, porque colocar a base em fria, você vai queimar os caras, tá? E caras, assim, todos os caras, muitos aí que vocês reclamam, muita gente reclama, eram destaques da base, tá? O seu Lisieiro era destaque da base, tá? Era um dos melhores jogadores. O Diego Costa, ele era um dos melhores jogadores daquele time, tá? E era capitão daquele time. Campeão da Copinha, que foi o certo? Campeão da Copinha. Então, ele foi campeão da Copinha. Certo? Naquele campeonato, o Sara nem jogou porque ele machucou no começo. Aí tinha o Antony e tudo mais. Né? Aí o Antony foi para fora, virou. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, né? Então, para mim, o esquema do Rogério, ele sabota muitos jogadores. Ontem, o Gabriel Neves jogou mal. O cara não é primeiro volante, jogou de primeiro volante, e sem mais ninguém do lado dele para marcar. Até os queridos dele são sabotados. O Gabriel Sara foi outro que foi sabotado. Que posição o Gabriel Sara jogou ontem? Segundo volante? O que é aquilo? O cara não vai render. O cara não joga naquela posição. O Rigoni, isolado na ponta esquerda lá, ele não joga assim. Ele jogava bem solto, atrás do atacante. Rigoni, a virtude dele é chutar no gol. Na ponta, o cara não vai ficar chutando no gol. Na ponta, o cara só serve para fazer o quê? Cruzar quando a bola chega no pé dele. Entendeu? E aí, né, aquelas insistências, né? Ver o Reinaldo como capitão do time é uma aberração, né? Eu até li uns comentários aí de uns lugares aí que eu morri de rir hoje, né? Que falavam que o Reinaldo tá com barriga de cadela, né? E assim, e tá pesado, né? Tá pesado, sabe? O cara gordo e capitão do time. Aí fica difícil, né? Então, eu acho assim, Rogério, se ele está insatisfeito, se não é o time, se ele não quer acabar com a imagem dele, pede as contas. Pede as contas. Tem técnico que vai catar esse time com esses mesmos jogadores e provavelmente vai fazer jogar. Entendeu? Esse negócio de ficar reclamando, São Paulo não tem dinheiro, filho. Não tem dinheiro. Entendeu? E não pode ficar gastando aí para pagar daqui 10 anos e estourar o time. Entendeu? Então, com esse time, dava para fazer mais, sabe? Tem atenuantes, aí teve um monte de cara com Covid, sabe? Pouquíssimos treinaram
todo o tempo aí que teve de pré-temporada, beleza, mas tinha que jogar melhor. Porque ontem, parecia o mesmo jogo que o São Paulo fez contra o América. Igualzinho. Igualzinho. Você trocou alguns jogadores, mas a dinâmica de jogo igualzinha. Certo? Igualzinho. Agora, é uma coisa. Japa, você, por exemplo, lembra que nós, logo no início do jogo, a gente até trocou mensagem, a gente estava falando. O Rogério vai jogar com 4-3-3? Lembra que eu falei para você? Aí você falou assim para mim, não, ele vai jogar com 4-4-2, senão ele vai sobrecarregar o Neves. Para você ter uma ideia, a gente não sabe a tática do Rogério. Eu não consigo entender. Sim. Eu olho o jogo do Rogério, eu tento falar, o que ele tá querendo fazer? É 4-3-3? Ele tá jogando igual o Tite? Exatamente. 4, sabe? Exatamente. Se você assistir um pouco da seleção, assistiu o São Paulo, você vê os mesmos erros. O lateral fica batendo com ponta lá. Aí ninguém sabe quem vai atacar. Exatamente. Parece que... E ainda assim, do Tite ainda tem jogador melhor, né? Pelo menos. Não, mas é aí que tá. Mas do mesmo jeito. Por exemplo, a seleção brasileira, você coloca os caras lá, tudo bem, eles batem cabeça, mas, pô, dá resultado. A seleção se classificou aí invicta, né? Para a Copa do Mundo. Tudo bem que isso é outra questão. Mas você pega a seleção brasileira, você tem, pô, olha essa cabeça de bagre que a gente tem, mano, um monte. Tem um monte. E aí você coloca os caras para jogar na mesma posição. Meu, jogando 4 atrás, desculpa. Japa, as maiores conquistas que nós tivemos na história, tirando da década de 90, tá? A recente, dos anos 2000, com o Muricy, por exemplo. Muricy, que a gente jogava. Qual era a formação atrás que a gente dava? Não, 3 zagueiros. Ontem não tinha 3 zagueiros para escalar. Beleza. Tudo bem, concordo. Mas fica fechado. O time fica, parece, amarrado, batendo cabeça, cara. Mas assim, também tem uma outra questão. Era 3 zagueiros, ainda com 2 volantes na frente. Aí o São Paulo joga com uma linha de 4, com 2 zagueiros que não são seguros, e com um cara que nem primeiro volante é. Tudo bem, não tem, né? Só tem o Luan de primeiro volante no time. Mas que estava indisponível também. Mas agora dá para você jogar com os dois. Joga com 2. Aí depois ele me coloca lá o Rodrigo Nestor, que é outro que não sabe marcar. Ele que fez a falta ainda, né? Que saiu o segundo gol. Tudo bem, o Léo começou a cagada da jogada, mas o Rodrigo Nestor é isso. Ele não sabe marcar, então o que ele faz? Ele faz falta. Ou ele olha o cara passar, ou ele faz falta. Então você vê que não é a posição do cara, né? Então tem algumas coisas que é complicada, tá? E assim, né? Até para a gente não se alongar muito com esses problemas, já estressa já, né? A gente deixou por último o prato cheio do negócio. O prato vazio, né? Se você quiser falar assim. Thiago Volpi, né? Você olha assim, eu acho, assim, você vai falar assim, os 2 gols foram frango. Frango não foi. Mas assim, foi 2 falhas. O primeiro gol... O cara não tem explosão, né? O cara não tem explosão, né, Japa? O cara não consegue chegar na bola. Eu compreendo um goleiro ficar adiantado quando o time ataca. Quando o time defende, ele tem que ficar debaixo do gol. Minha opinião. Lógico. Minha opinião. Mas bem. Isso é um fundamento. É isso. Quando eu jogava bola, quando eu era moleque, nunca cheguei nem perto de treinar em clube profissional e tudo mais, era beabá. Sabe? Até quando o cara não catava no gol, falava assim, né? Estica o braço para ver se está tocando a trave, para ver se está perto do gol, né? Põe o braço para o lado ou para cima, né, quando era futebol de salão, para ver se está perto do gol, pra você ter a noção que está perto do gol, né? Mas parece que o Volpi não... E assim, ele não tem impulsão, você vê, ele não é alto e não tem impulsão. Esse é um problema. Não tem impulsão. Mas assim... Ele se posiciona mal. Muito mal. Na minha opinião, e assim, por exemplo, o primeiro gol, aliás, o Volpi cá para nós, a gente sabe disso, o Volpi é chama-golaço. É inacreditável. Sim. O Volpi é chama-golaço. É gol de cobertura, é gol de batida de... assim, gol de cara ruim, né? Não é cara bom que faz golaço nele, cara ruim, né? É inacreditável. Né? Então você tem, por exemplo, o Volpi, o primeiro gol, que é aquele lance lá que tá bem, perdemos a bola ali e tal,
Aí o cara pegou, me chuta. Meu, o cara me chutou no bico da grande área, longe do bico, aliás. Chutou fora ali, me cobre o Volpe. Ah, não, mano. Esse cara É tá de assim, brincadeira. eu vou falar Aquilo assim, ali ó, foi. ele tem nesse gol, vai, 95% de culpa. Os outros 5% é do pessoal que ficou olhando, né? Porque ninguém foi em cima do cara. Claro, Pô, na hora que o Alisson concordo. perdeu a bola, tinha que ter ido alguém para cobrir, né? Não Então, tem, não tá. tem. Mas é isso. Beleza. É. O segundo gol, eu também acho assim, eu acho que é uma falha mais gritante. Porque assim, tudo bem, vamos lá, fundamento. Você faz uma barreira, né? E o goleiro fica do outro lado da barreira. Beleza. Só que ele estava encostado na Tatarap. Encostado. Então, cara, o cara vai bater por cima da barreira. O cara que ia bater a falta era destro. Ele não, é muito difícil o cara conseguir bater no canto do goleiro naquela posição. O cara vai bater por cima da barreira e tal. Então, é previsível isso. Tá? Cara, encostado na outra trave. Não, você fica mais no canto, mas você não fica encostado, você fica mais perto do centro para poder conseguir alcançar a bola dos dois lados. Aliás, isso Coisa já, de eu acho que criança até isso. criança, eu acredito. Olha, realmente, para mim, E como ele toma gol de falta, né? Você já reparou isso? não, mas ele chama golaço. Né? No Chama no golaço. Brasil, em campeonatos assim, se você somasse Série A, os campeonatos principais, né, Série A, Copa do Brasil e tudo mais, eu acho que sai no Brasil, no máximo, por ano, uns 20 gols de falta. Uns 5, pelo menos, é o Volpe que toma. É o Volpe. É daquele. Cara, isso é inadmissível. É inadmissível. A gente, só de lembrar, eu vi uma piada de um cara no rádio falando assim, que de fato é verdade. A gente tinha o Dodô de fazedor de gol bonito, né? Agora a gente tem o tomador de gol bonito, porque é inacreditável Sim. esse cara só toma gol bonito. Sim. É Hoje, inacreditável. assim, né? É isso. Ele virou um tipo de piada, né? Hoje eu também ouvi uma lá que o E Thiago uma Volpe coisa, é a mistura do Lewandowski com o Gabigol, né? Leva-gol, né? a gente tem por exemplo, o São Paulo, o Volpe tem que ficar esperto, porque acontece o seguinte: a gente teve duas notícias muito boas, né, no decorrer do dia, que foi a rescisão de contrato do Pablo. O Pablo Graças não joga mais para a camisa, joga para o São Paulo, e nem o Vitor Bueno. Ambos vão sair do São Paulo, vão decidir sua vida em outro lugar, e que se faça em outro lugar, não fique mais para cá. A gente tem isso. A torcida do São Paulo, ela pegava no pé desses dois caras. Literalmente, se percebia isso. Já não tem mais os dois caras. O próximo é o Volpe. É o Volpe. Entendeu? Ele que não se cuide. Entendeu? Pede para sair mesmo. Assim, ó, vai, Jandrei, entra no meu lugar mesmo, assume aí. Não, eu acho tá, assim, e não é nem questão dele pedir. Tem técnico para decidir isso. Só que, né, ele fica. Quando contratou o Jandrei, que eu acho que é um goleiro do mesmo nível do Thiago Volpe, tá? Não acho nem. E outra, estatura baixa também. Mas assim, aí o Rogério fala assim: eu contratei ele porque ele sabe jogar com o pé. Assim, eu sei que é do futebol moderno, goleiro tem que jogar com o pé, beleza. Mas para mim, meu, a premissa do goleiro é catar bem. Lógico, depois chutar a bola, sabe? Velho, treina isso. Mas tem que catar bem. Tem que se posicionar bem. Coisa que o Thiago Volpe não tem. Então, meu, eu acho assim, jogo, resumidamente, péssimo do São Paulo. Tá? No segundo tempo jogou um pouquinho melhor, mas também pior do que o primeiro também. E na entrevista do Rogério Japa, você viu a entrevista? Na entrevista do Rogério, o Rogério falou que no primeiro tempo ele achou ele estava melhor, né? Melhor. É o que eu falo. Aonde ele viu isso? Aonde ele viu? Ele enxerga umas coisas que, né, só ele enxerga. Né? Que eu falei aqui, o São Paulo jogou aos 37 minutos, 36 minutos, o primeiro chute a gol no primeiro tempo. Primeiro chute a gol. Horrível. Como que pode me falar que estava jogando melhor no primeiro tempo? Não. No segundo tempo a gente melhorou, porque ainda colocou o Patrick. O Patrick entrou bem, por sinal. Veio lá e foi o que deu o gol. O Caleri recebeu uma nota boa daquilo que fez o gol. Fez o gol. Tá? Porque também... Fez o gol. Esse é outro. Para mim, assim,
Rigoni, o Caleri, eles são sabotados pelo esquema do Rogério. Ele quer que o centroavante, o Caleri, o que o Caleri sabe fazer? Ele finaliza, só. Ele não tem que vir fazer tabela, sabe? Ele não sabe, ele não é bom para ficar dando passe. Você vê, ele é bom o quê? Último lance, último toque da bola. Ponto. Mas não, Exatamente. ele quer que o cara o jogador venha... para empurrar por dentro do gol. Ele quer que o cara venha fazer tabela com os meias. Meu, é o que eu falo. A gente não pode afirmar, mas de fato, aquele jogo que o Rogério Ceni escalou o time com o Benítez como titular era para queimar o Benítez. A gente não pode afirmar isso, de fato. Tá? Mas a torcida do São Paulo toda achou isso, e parece que ele está fazendo a mesma coisa com o Caleri e o Rigoni. Não só com alguns jogadores, Com alguns jogadores, porque você analisa e, os caras parecem que deixaram de saber jogar bola, pô, como que pode? Inacreditável, os caras jogavam a bola antes. Pô. Eu, sinceramente, eu falo assim, o pessoal fica assim, tem que procurar jogador e tudo mais. Eu sei que é cedo ainda, mas assim, o São Paulo tinha que estar de olho em algum técnico. Porque, cara, eu não tô sentindo firmeza nenhuma. Do ano passado, eu falei para você, eu comentei com você, a gente comentou. O ano passado, a questão do Rogério Ceni, na minha opinião, que eu disse para você, você lembra, Japa? Falei assim, Rogério Ceni não é técnico. Se você colocar ele não vai conseguir ajudar o São Paulo Futebol Clube. Eu disse para você, espero que eu esteja totalmente errado, porque ele, como técnico, foi um ótimo goleiro. Foi o que eu disse para você, certo? Para mim, está afirmando o que eu disse, entendeu? Eu espero que o São Paulo consiga desenvolver. Eu acho assim, sinceramente, ele está muito mais focado em ficar reclamando dos jogadores do que melhorar o time. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que tem gente aí que ama e é mito, que não sei o quê. Assim, uma coisa foi o jogador. Outra coisa é o técnico. Não é a mesma coisa, certo? Não é porque está trabalhando no mesmo lugar que é a mesma coisa. Não é. Entendeu? Então, assim, eu falo, eu não passo pano. Entendeu? Eu tento entender algumas coisas. Por exemplo, se nesse jogo de ontem ele tivesse com o mesmo time do ano passado, sem nenhum reforço, com o Vitor Bueno, com o Pablo, dou completa razão para ele reclamar. Mas, assim, teve contratação. Tá? Todos os contratados... Ele foi consultado. Não veio falando que a diretoria enfiou a goela abaixo daqui. Não foi assim. Entendeu? Então, com esses caras, tem que fazer melhor. Pelo menos com os times mais fracos. Entendeu? Mas, sinceramente, dá medo. Porque os erros foram os mesmos. Né? Agora, vamos ver. Vamos ver aí no domingo. Né? Vamos ver com o Ituano. Se melhora, né? Jogando no Morumbi. Mas... É bom abrir o olho, né? A gente fica aí torcendo que espere que as coisas melhorem, porque literalmente eu pensava que eu ia ver um time jogando diferente e eu vi o mesmo time do ano passado, o mesmo time que jogou, que o Japa disse perfeitamente, acho que caiu perfeito, o time que jogou com o Atlético, o América Mineiro, jogou idêntico, não fez nada, não desenvolveu nada, não melhorou nada. Mesmo sabendo que nós tivemos pouco tempo, que o Rogério bateu na tecla falando que nós tivemos pouco tempo de trabalho, né? Porém, lembrando, esse ano nós tivemos pré-temporada, o ano passado não. Sim. Né? Então, isso nós tivemos ainda. E ele reclamou ainda do tempo que teve da pré-temporada. Mas ele só reclama. Ele só sabe reclamar. Né? Ele nunca assume a culpa dele. Ele nunca. Assume, Mas isso desde quando era jogador, hein? Muita gente tapava o olho em relação a isso. Sempre assim. Perfeito. Sempre era culpa do zagueiro, era culpa do esquema. Tá? E ele teve falhas. Nunca dele. É lamentável. Então, vamos lá, né? Vamos ser racional nesse tipo de coisa. Né? A gente, no domingo, a gente tem o próximo jogo, vai São Paulo e Itu. Vamos dar um palpite rápido aqui, Japa, sobre o jogo do Ituano, São Paulo e Ituano. E aí, o que você acha do jogo? Você acha eu acho que assim, tem condições de ganhar,
mas não vai ser um jogo muito bom, não. Eu acho que vai uns 2-1 aí, apertado, viu? Na minha opinião, eu acho que vai ser um jogo também, vai ser um jogo ruim de se ver, porque se em 10 dias não melhorou nada, não é em 3, em 4 que vai Sim. melhorar, né? Então, na minha concepção, pelo menos, acho que vai voltar, né? Acho que volta o Miranda, acho que volta com um zagueiro. A gente precisa dar uma analisada, ver como vai ficar aí. Não sei se o Luan tem condições de jogar também. Mas vamos lá. Na minha concepção, aí eu acho que é 1-0 e sofrido. 1-0 e sofrido. No esquema que o Rogério Ceni joga, nós não chutamos no gol, nós não conseguimos desenvolver nada. É 1-0 sofrido. Talvez consiga 1-0 sofrido. Talvez consiga 1-0 Beleza. sofrido. Então, E é isso. até o nosso próximo vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam. Fala, pessoal. Não mesmo que a pessoa, seus amigos, seus conhecidos aí, não torçam para São Paulo, mas dá uma força aqui para a gente, pô. Que eu falei para vocês, gente, professor, meu, precisa de ajuda. Né? E aí, né, quiser agora também, né, falar, se alguém quiser patrocinar, quiser que a gente anuncie aqui, a gente anuncia e você vai aumentar muito seus clientes também, viu? Tá isso aí. Então, grande abraço a todos, até o próximo vídeo aí. Até mais. É isso aí, Nação Tricolor, até mais. Falou. Até domingo. Domingo a gente tem o próximo jogo e a gente faz o pós-jogo também. Até mais. Falou, até mais.